Bom dia, irmãos. Esta é a nossa quarta aula do curso Inspiração e Canonicidade da Bíblia. E, muito apropriadamente, o reverendo Fernando previu para essa quarta aula o tema questionando a veracidade e a relevância das Escrituras bíblicas. Esse é um tema absolutamente fundamental, porque, obviamente, muitos há que questionam até a veracidade da Bíblia. Ou os que não questionam a veracidade, questionam a sua relevância, a sua importância. E como ponto de apoio inicial para essa aula, nós vamos estudar rapidamente o Salmo 14. Eu gostaria de começar a nossa aula com uma oração. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos da tua mão, Senhor. Abençoa este dia, que esse dia seja pleno da tua misericórdia e da tua graça sobre a tua igreja em todo o mundo. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine esta aula, abrindo o entendimento e abrindo os corações para a compreensão daquilo que vai ser ministrado. Te agradeço pelo privilégio de mais uma vez poder fazer esse trabalho e eu o faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. A base do nosso estudo, como eu disse, Salmo 14. Então vamos lê-lo e já interpretá-lo rapidamente. É um salmo curto, versículos de 1 a 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículos 4 a 7. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a liagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Salmo curto. Uma leitura que pode passar quase que despercebida. Mas vamos interpretar rapidamente o que este salmo está, na verdade, dizendo. Tenhamos em mente que o nosso tema de hoje é questionando a veracidade e a relevância das Escrituras bíblicas. A palavra de Deus começa nos dizendo: diz o insensato, muitas versões usam o termo nécio, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Essa é uma primeira afirmação do Senhor, dizendo que todo aquele que é insensato não reconhece a existência de Deus. São ateus, simplesmente negam a existência do Criador. Não há Deus. Fechando os olhos para todas as evidências da criação, do mundo que nós vivemos, de tudo que nos cerca, de tudo que está ao nosso redor, negar a Deus, isso é insensato. Acreditar que possivelmente nós sejamos apenas um amontoado de células que evoluíram de átomos
e que aleatoriamente foram se juntando, gerando plantas, depois gerando moluscos, depois gerando peixes, depois gerando sapos, depois gerando animais um pouco mais complexos, quadrúpedes, mamíferos. E, finalmente, o acaso da aglomeração dos átomos e das células geraram o homem. Só o insensato pode acreditar que essa criação toda, essas evidências todas, sobretudo a magnífica criação de Deus, que é o ser humano, tenha sido meramente obra do acaso. Isso é insensato. Mas Deus, na sua onisciência, já emenda, muito rapidamente. Corrompem-se. Aqueles que negam a existência de Deus, corrompem-se. Primeiro, a consequência da negação de Deus é a corrupção do corpo físico, a morte e a decomposição. Mas a corrupção não é meramente física, é a corrupção de alma. Por isso, as pessoas que negam a Deus, que não têm a consciência de Deus, praticam todo tipo de abominação. Deus sabe disso. E Ele está nos avisando nesse salmo. Mas diz mais Deus, isso é uma consequência que abrange toda a humanidade. Não há quem faça o bem. Vejam lá a palavra de Deus nos dizendo: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. É como se o Criador nos olhasse do alto dos céus, as suas criaturas que negam a sua existência, e Ele diz, infelizmente, todos, não há quem faça o bem. Todos se corromperam. Todos praticam abominação. Deus olha para baixo e pergunta a si mesmo: não há quem entenda. Não há mais quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos juntos se corromperam. E pela corrupção são incapazes, todos eles, de fazer o bem. Não há nenhum sequer capaz de fazer o bem entre os homens. Vejam a extensão do que Deus está dizendo nesse pequeno salmo. Todos aqueles que negam a Deus, que são obreiros do iníquo, aqueles que não invocam o Senhor, devoram o povo de Deus, e ele se refere ao meu povo. Portanto, ele está dizendo, o próprio povo que eu criei, para que seja o meu povo, é devorado pelas feras que praticam a iniquidade. Estes que negam o Senhor ou não invocam o Senhor, devoram o meu povo. Mas Deus já observa a distância. Para Ele não há distância, distância é só para nós. Para Ele não há distância. Ele observa o fim dos tempos e diz com clareza: todos esses que negam a Deus e que são os obreiros do iníquo, tomar-se-ão de grande pavor. Grande pavor. Deus enxergou toda a história da humanidade, todo o tempo da terra, e vê que no fim dos tempos, os iníquos serão tomados de grande pavor. O livro de Apocalipse nos diz: os homens procurarão a morte e não a encontrarão. E não podem subsistir perante a ira de Deus. É para esse tempo que Deus está apontando. Porque, diz ele, eu estou com a linhagem do justo. O justo é aquele que vive por fé. O crente em Deus.
Os iníquos colocam os humildes em ridículo. Hoje em dia, ser crente é ridículo. Mas o ridicularizado, o humilde, o crente, tem um refúgio supremo. O Senhor dos Exércitos é o seu refúgio. E Deus nos diz: tomara deste tempo que nós estamos vivendo, quando esse salmo foi escrito, tomara viesse já de Sião a salvação de Israel. Mas Deus enxerga o tempo como se fosse fração de segundo. Ele está escrevendo no tempo em que os salmos foram escritos, quiçá esse salmo tenha sido escrito 700 anos antes de Cristo, algo como 2.720 anos atrás. Deus está enxergando o tempo como um todo. Ele fala, se a salvação viesse de Sião agora, mas logo a seguir o Senhor fala, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, e isso ocorrerá somente no final dos tempos, então o seu povo, aqui representado por Jacó, Israel, o povo de Deus exultará, se alegrará, porque finalmente terá ocorrido a vingança dos justos. Se nós fizermos uma conexão deste salmo com o livro de Apocalipse, nós veremos no livro de Apocalipse que os justos clamavam a Deus: até quando, Senhor? Não veremos a tua vingança? Pois é exatamente para esse tempo que esse salmo aponta. Queridos, aqueles que não tinham se dado conta do que esse salmo está dizendo, é o salmo escrito por alguém que enxerga toda a história como se fosse um segundo. Para Deus, não tem passado, presente e futuro, não tem uma hora, meia hora, um segundo, um ano, um milênio. Tudo está sob seu controle como se fosse um átimo. Deus enxerga tudo antecipadamente, porque Ele é o condutor de tudo. Ele sabe de tudo. Sabe como estava o mundo naquele tempo. Sabe como estará no final dos tempos. Sabe como terá vivido a humanidade durante todo esse tempo. E sabe do fim do juízo de Deus, do grande e terrível dia do Senhor. E ele aponta exatamente para esse tempo no final do Salmo. Questionando a veracidade e a relevância das Escrituras bíblicas. Quem prestou atenção nessas palavras que eu mencionei, sobretudo quem prestou atenção neste salmo, tem sérias dificuldades nesse momento de questionar a veracidade de quem está falando. E mais ainda, questionar a relevância disso que ele está falando. Ora, o Nécio diz, não há Deus. Deus não existe. Deus não passa de um delírio. Ainda recentemente, um homem chamado Richard Dawkins escreveu um livro que foi um best-seller e que tem por título exatamente isso, Deus, um delírio. Não há Deus. Essa é, no mínimo, uma declaração irresponsável. Dizer que Deus não existe, tendo consciência de tudo o que está ao nosso redor. E, sobretudo, aqueles que tiveram a oportunidade de ler ainda que um pouquinho da Bíblia, não perceberem que por trás daqueles escritos está o Espírito de Deus. Declarar que Deus não existe é, no mínimo, irresponsável. Mas muito mais que isso. É uma atitude arrogante, de desafio. Deus não existe. Simplesmente este ser tão cultuado, que tanta gente acredita, ele simplesmente não existe. E Deus nos fala das consequências nesse Salmo 14. Primeiro, corrupção. Corrupção do corpo
corrupção da alma. Aqueles que negam a Deus se corrompem completamente, ficam completamente podres de carne e de espírito. Decorrência direta disso, o corrupto pratica obras abomináveis. Tudo que há de mal, tudo que há de errado, tudo que há de reprovável, são as obras costumeiras desses corruptos que negam a Deus e, portanto, praticam obras abomináveis. Na verdade, são pessoas, são seres que o tempo todo, tendo a possibilidade de escolher entre o mal e o bem, preferem o mal, simplesmente porque a negação de Deus é a negação do bem. Então, mais do que tudo, eles se tornam completamente incapazes de fazer o bem. Muito recentemente nós temos lido, assistido filmes, visto pregações de pastores de diversas denominações, muitos falando nestes tempos sobre a possível implantação na humanidade neste momento da famosa marca da besta. A besta referida no Apocalipse. Alguns chegam a dizer, inclusive, que a marca da besta será um chip subcutâneo, que será absolutamente essencial para que qualquer um que queira fazer uma transação, comprar ou vender qualquer coisa, tem que ter esse chip subcutâneo, senão não conseguirá fazer a transação. Mas essa é uma descrição ainda rasa. Alguns vão além. Alguns dizem que, na verdade, a marca da besta será algum tipo de vacina que promove uma alteração biológica no nosso DNA e que terá como consequência primeira a incapacidade de crer. Ou seja, aquele que recebe a marca da besta na forma dessa vacina que altera o nosso DNA, passa a dizer claramente, não há Deus. E por isso, sofre os efeitos do Salmo 14. Se torna absolutamente incapaz de fazer o bem. Ora, se nós estamos perante a possibilidade de sermos submetidos a uma vacinação que altere o nosso DNA, nos tornando incapazes de crer no nosso Criador, isso é uma coisa verdadeiramente temível e diabólica, por isso chamada marca da besta. Meus caros, Deus, através de um ser inspirado, colocou no papel este Salmo 14, 2.700 anos atrás. Ele estava se referindo a um tempo de grande iniquidade. E, de fato, nós sabemos que no período da separação do reino de Judá e do reino de Israel, a maior parte dos reis que governaram tanto o reino de Judá como o reino de Israel foram iníquos. Praticaram abominações, adoraram a ídolos cananeus. Deus estava, ao falar desse salmo, falando da iniquidade do homem daquele tempo. Mas ele não estava, de novo, falando só naquele tempo. Como eu já disse e repito, Deus é Senhor da eternidade, Ele enxerga o tempo como um todo. Essa descrição da iniquidade do homem abrange toda a humanidade. Essa descrição de homens degenerados e injustos refere-se à humanidade como um todo. E não apenas a um período de extrema decadência moral que havia em Israel naquele tempo. Na verdade, este salmo fala da iniquidade do homem em todos os tempos. Durante toda a história da humanidade, em todos os lugares, Deus está apontando a iniquidade do homem. Não há um só sequer que escape a isso.
é aquilo que nós chamamos de depravação total. O insensato, o nécio, é aquele homem inteiramente indiferente perante os padrões morais da lei de Deus. E ele adota, então, como princípio de conduta, a crença de que Deus, se é que Deus existe, em nada se preocupa com a diferença entre o comportamento dos homens. Ou seja, Deus não existe, mas se Ele existe, Ele não está nem aí com a humanidade, o que cada um faz ou deixa de fazer. Ele simplesmente não se importa conosco, se é que Ele existe. Assim pensa e assim vive o iníquo. Como é que nós chegamos a esse ponto? A esse ponto de iniquidade total e depravação total. Como é que nós chegamos a esse ponto? Eu gostaria de resgatar um pouco de história. E eu quero me restringir ao tempo da história da igreja cristã. A iniquidade já existia antes, no tempo da lei de Israel. Mas eu quero me referir especificamente ao tempo da história da igreja cristã. Deus esteve conosco, o Emanuel. A maior parte das pessoas não reconheceram que Jesus era Deus conosco. Alguns creram, mas a maior parte, mesmo dos que creram que ele era o enviado de Deus, não chegaram a compreender que, na verdade, ali estava Emanuel, Deus conosco. Depois da crucificação, da ressurreição, da consumação da nossa salvação na cruz, Cristo foi visto por muitos. Ele se manifestou em carne glorificada, foi visto e finalmente ascendeu aos céus, não sem antes nos dar a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco até a consumação do século. Naquele momento, nasceu a igreja. E nasceu com uma força incrível. Uma igreja simples, é verdade, humilde, pequena, apenas um grupo de crentes que conviveram com Cristo e viram a sua ascensão. Naquele momento, realizaram que ali tinha estado com eles, de fato, Emanuel. Esse pequeno grupo de crentes formaram a igreja primitiva, uma igreja fiel aos ensinamentos do Senhor e extremamente vigorosa. Tão vigorosa que, apesar de ter sido cruelmente perseguida, e foi tão cruelmente perseguida, a ponto de os crentes se entregarem ao martírio em testemunho de Jesus Cristo, em testemunho do Evangelho de Cristo, dando testemunho do Deus Criador. Muitos se entregaram à morte e ao martírio por amor a Cristo e à palavra de Deus. Essa palavra que muitos ousam desafiar se é veraz, se é relevante ou não. Pois é essa pequena igreja, essa pequena semente, uma semente de mostarda, vigorosamente brotou. E em pouco mais de 300 anos, apesar de todas as perseguições, o cristianismo veio a se tornar a religião oficial do Império Romano. Quando o imperador Constantino, no início do século III, se converteu ao cristianismo e declarou o cristianismo a religião oficial, esse foi o resultado do florescimento dessa pequena igreja vigorosa. Durante
basicamente este período inicial, que poucos crentes reuniram, deram testemunho de Cristo e foram o embrião da igreja que passou a dominar o mundo inteiro, e isso por mais de 1000 anos. A igreja cristã dominou o mundo ocidental por cerca de 1000 anos. Depois de Constantino, nós tivemos uns 200 anos em que a igreja foi tomando pé da situação e foi se tornando o poder secular, e a partir daí, por 1000 anos, a igreja dominou o mundo, sem que ninguém, nem os reis mais poderosos, pudessem desafiar o domínio da igreja. É verdade que na Idade Média, os reis ocidentais, a começar pelo grande Carlos Magno, se faziam coroar pelos papas. Ou seja, o papa, que representava a autoridade divina, é quem de fato coroava os reis. Portanto, a igreja se colocou acima de tudo e dominou o mundo por 1000 anos. Ou seja, esses 1000 anos de domínio da igreja são aqueles 1000 anos referidos em Apocalipse 20, o milênio. Sim, irmãos, o milênio já aconteceu, nós estamos na parte final dele. Isto é claramente uma posição amilenista para aqueles que entendem esse assunto, mas a igreja dominou o mundo. Agora, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o poder absoluto subiu à cabeça da igreja, que se corrompeu profundamente, completamente. Ao final da Idade Média, a igreja tinha como seus líderes homens depravados, que só tinham em mente o próprio poder e a própria riqueza. E estavam esses homens corruptos no comando da igreja. Tornou-se, na verdade, uma grande monarquia absolutista. O exemplo mais característico desse tempo são os Borgia, apenas um exemplo. A igreja se corrompeu completamente, estando ela completamente no poder da história. Nós tínhamos então uma igreja poderosa em termos humanos, não em termos divinos. A igreja estava se esfacelando em termos divinos. Mas em termos humanos era uma igreja poderosa, era o poder supremo. Uma igreja controladora, opressora, ditatorial, corrupta e assassina. Quantos morreram na Inquisição por desafiarem o poder e os dogmas da igreja medieval? Porém, era uma igreja completamente tíbia, fraca, quanto ao Evangelho. Na verdade, o Evangelho que pregava essa igreja no fim da Idade Média, pouco ou nada tinha a ver com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Claro que a humanidade se levantou contra esse poder tirânico da igreja medieval. O ser humano se revoltou contra essa igreja falsa. Isso começou no final do século XV, quando Gutenberg finalmente imprimiu e divulgou a Bíblia, a palavra de Deus, traduzida em língua do povo, o alemão, um dos dialetos alemães da época. Finalmente o povo então pôde ler a palavra de Deus diretamente na sua língua, porque a Bíblia praticamente só era lida pelo alto clero e mesmo assim em latim, e as pessoas ouviam o que os padres falavam, mas não entendiam. Finalmente, tendo acesso à palavra de Deus na sua inteireza, no vernáculo do povo, um dialeto alemão, o povo bebeu da palavra de Deus por fonte direta, sem intermediários. Como consequência direta disso, veio a Reforma Protestante. A Reforma já foi um protesto contra essa igreja corrupta que dominava o mundo.
houve então o início do processo da libertação religiosa. E essa libertação religiosa favoreceu toda a disseminação do conhecimento. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em grande quantidade, mas muitos outros livros também foram impressos nesse tempo, e o conhecimento floresceu, saiu de dentro dos muros da igreja, onde o conhecimento estava aguilhoado, e esse conhecimento trouxe, junto com a reforma, o renascimento, a seguir o enciclopedismo, a seguir o iluminismo e, finalmente, como consequência desses três, o humanismo. Essa foi a revolta do ser humano, que se libertou do jugo, não da palavra de Deus, não do Evangelho, não de Jesus Cristo, mas de uma igreja depravada e corrupta, que passou a ser dominada completamente pelo maligno. O homem, então, com esse processo, que culminou com o humanismo, o homem se tornou o centro de tudo. O humanismo passou a imperar como regra no mundo. Alguns irmãos já estão fazendo a conexão desse movimento de revolta do homem contra Deus, como aquilo que aconteceria no final dos tempos e que foi mencionado no Salmo 14. De fato, o conhecimento se multiplicou. O conhecimento trouxe enciclopedismo, iluminismo, humanismo, a ciência moderna, o desafio a Deus, a negação de Deus. E o homem passou a ser o centro de tudo. As palavras de ordem desse tempo foram as palavras de ordem da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que palavras lindas. Se fossem colocadas na boca de Jesus Cristo, liberdade, igualdade e fraternidade deveriam ser ouvidas como Cristo as diria. Porém, esse brado da Revolução Francesa se tornou a luz orientadora do humanismo, da humanidade. Elas são, em si mesmas, belíssimas palavras, porém se deturparam completamente pela perversidade do ser humano e por isso geraram filhos monstruosos. O saber se multiplicou. O saber se transmutou naquilo que nós conhecemos como a ciência moderna. E esta ciência moderna se dedicou a questionar a Deus e a veracidade da palavra de Deus. Ou seja, o ser humano, estribado no conhecimento, passou a desafiar o autor do conhecimento. A ciência se tornou, então, dona das mentes das pessoas. E o Evangelho, à luz dos olhos dessas pessoas, se tornou apenas uma fábula. Hoje, se questiona a própria historicidade daquele que fundou a igreja. Sim, hoje, em muitas áreas do conhecimento, a existência real de Jesus Cristo é desafiada. Muitos afirmam que Jesus Cristo é apenas um personagem mítico. Isso nos levou ao momento em que estamos vivendo hoje. Notem que, logo após a esse brado de desafio a Deus, do iluminismo, nós tivemos a instauração, a disseminação desse espírito, entre aspas, cientificista do século XIX. Eu diria, irmãos, que o milênio em que a Igreja de Deus dominou o mundo estava terminando e, como era previsto
no livro do Apocalipse. Ao final do milênio, o milênio não é, em termos exatos, 1000 anos. É o período que intermedia a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Essa é a interpretação mais adequada aos meus olhos. O milênio é o período em que nós tivemos a primeira vinda, fechada pela segunda vinda, e entre esses dois momentos a igreja se expandiu por todo o mundo e foi o grande poder dominante da história. Porém, o livro de Apocalipse, João nos disse, ao final dos tempos, Satanás será liberto por um certo tempo. Finalmente, Satanás, que tinha sido preso por um milênio, quando estiver se aproximando o momento do retorno de Jesus, será liberto. E o espírito maligno dominará o mundo completamente numa apostasia total. O espírito cientificista do século XIX tem como um dos grandes ícones este homem, Charles Darwin. Charles Darwin viveu na primeira metade, ao grosso modo, do século XIX. Ele é fruto direto desse período de revolta do homem contra Deus. Essa frase é de Darwin. A ignorância gera mais frequentemente confiança do que o conhecimento. São os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito, que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será resolvido pela ciência. Aos olhos dos doutos cientistas modernos, tudo sempre será resolvido pela ciência. Os ignorantes, ou seja, aqueles apegados às verdades do velho Deus, do mítico Deus, esses é que não acreditam na ciência. Porque a ciência, sim, cedo ou tarde vai resolver tudo. Essa é uma frase de Charles Darwin. O mesmo Darwin tem uma outra frase muito interessante. Ela está em espanhol. Eu coloco a versão em português aqui à esquerda para simplificar o entendimento dos irmãos. Isso de Deus dá o que pensar. Tampouco podemos passar batidos sobre a probabilidade de que a inculcação constante da crença em Deus na mente das crianças produza um efeito tão forte em seus cérebros, ainda não totalmente desenvolvidos, de modo que se lhes torna tão difícil livrar-se de sua crença em Deus, quanto um macaco tem medo e aversão instintivos a uma serpente. Essa é a afirmação de um dos grandes cientistas. Eu não nego o valor de Darwin. Ele teve o seu grande valor para a ciência moderna. Mas ele está nos dizendo simplesmente, nós, cristãos, crentes em Deus, inculcamos essas crenças na criança de tal forma que elas têm pavor simplesmente da ideia de não crer em Deus. Como um macaco instintivamente tem medo de uma cobra. Mas o cientificismo do século XIX tem outros grandes personagens. O próximo que eu gostaria de citar, Pierre-Joseph Proudhon, contemporâneo de Darwin. Este viveu entre 1809 e 1885. Ele foi o primeiro grande ideólogo anarquista, um dos grandes amigos de Marx. O que nos disse Proudhon?
nós atingimos o conhecimento apesar dele. O dele está em maiúsculo porque esse dele é Deus. Nós atingimos o conhecimento apesar de Deus. Nós adquirimos o bem-estar apesar de Deus. Chegamos à sociedade apesar de Deus. Cada passo à frente é uma vitória na qual sobrepujamos o divino. Esse é o desafio humanista daquele que nega a Deus. Pierre-Joseph Proudhon. Mas ele não estava sozinho, estava muito bem acompanhado. O cientificismo do século XIX trouxe também Mikhail Bakunin, contemporâneo dos mesmos, 1814 a 1878. Esse foi membro da primeira Internacional Socialista. Foi teórico, filósofo, sociólogo e revolucionário anarquista. Bakunin também foi companheiro de Karl Marx na Internacional Socialista, na primeira Internacional Socialista. Mikhail Bakunin afirma: Satanás, é o primeiro livre pensador e salvador do mundo. Ele liberta Adão imprimindo o selo de humanidade e liberdade em sua fronte, quando o torna desobediente. Os irmãos estão compreendendo agora a extensão do Salmo 14? Os obreiros do iníquo, que devoram o meu povo. Nós temos aí exemplos desses obreiros do iníquo. Bakunin, Proudhon, Darwin. Mas não poderíamos deixar de citar o mais famoso de todos eles, o próprio Karl Marx, também contemporâneo desse cientificismo do século XIX, 1818 a 1883. As ideias deles todos estavam contaminadas uns pelos outros. Karl Marx nos disse o seguinte, entre tantas outras pérolas: a destruição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é essencial para a sua felicidade real. A destruição da religião é essencial para a felicidade real do homem. A chamada ao abandono de suas ilusões sobre a condição que eles têm hoje, a sua condição, é uma chamada para o abandono de uma condição que tem necessidade de ilusões. O ser humano hoje depende de ilusões para viver. E a maior das ilusões é a sua ligação com Deus, a religião. Portanto, para Marx, a crítica da religião é a crítica a este vale de lágrimas, do qual a religião é o halo. Nós vivemos num vale de lágrimas, e o halo que está sobre esse vale de lágrimas é a fé em Deus. Essa frase de Karl Marx está no seu livro de poemas, Oulanen, leia-se Emanuel ao contrário, que ele escreveu bem antes de escrever o Manifesto Comunista e o Capital. Esse é o espírito cientificista que se inaugurou no século XIX. E é por isso que eu digo que nesse momento Satanás foi libertado de acordo com a previsão da palavra de Deus. Hoje, o mundo está dominado por esse cientificismo que se inaugurou no século XIX. Eu não sou um anticientista, queridos, muitos de vocês sabem, eu tenho inclusive um título de doutorado, além de um título de mestrado. Eu não sou um anticientista, pelo contrário, eu creio nas contribuições positivas da ciência.
Mas quando os cientistas negam o meu Senhor, o meu Deus, o meu Criador, nesses cientistas eu não creio. Estes são obreiros do iníquo. São estes que colocam a veracidade da Bíblia e a relevância da Bíblia como escritura proveniente da palavra de Deus. Ora, hoje o homem comum, estou me referindo à humanidade como um todo, aos seres comuns que estão por todo o mundo. O homem comum ridiculariza o crente. O sentimento comum é que o crente é um ser embotado, que usa antolhos, que não enxerga um palmo na frente do nariz como uma besta conduzida por um senhor que ele mal consegue enxergar. Esse ser embotado, que é o crente em Cristo, que é o crente na palavra de Deus, ousa crer no delírio chamado Deus, ao invés de crer na ciência. É assim que o mundo nos vê, nós crentes. Meus caros, nesse momento, quando a gente vê essas evidências dessa insurreição da totalidade, da quase totalidade da humanidade contra o seu Criador, a gente se pergunta, será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus admite essas coisas e não faz nada? Não, meus caros, Deus está vendo. Aliás, Ele está vendo desde sempre. Vamos nos lembrar do Salmo 14. No Salmo 14, Deus, na sua onisciência, nos disse claramente, em poucas linhas, que tudo o que está acontecendo hoje iria acontecer. Tudo que está naquele pequeno Salmo 14, nós estamos vendo se concretizar debaixo dos nossos olhos nesses tempos em que estamos vivendo. Deus estava vendo exatamente tudo o que havia de se passar e Ele colocou isso naquele pequeno Salmo 14. Mas Deus, por muitos outros meios, por muitos outros personagens, por muitos outros santos inspirados, nos falou acerca desse tempo. Vejam, profeta Daniel. Vou ler a vocês, Daniel 12, 1 a 4. Nesse tempo, se levantará Miguel. Miguel é o próprio Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Isso nos escreveu o Senhor Deus, através da boca do profeta Daniel, no exílio do reino de Judá,
há mais de 2.500 anos atrás. Sim, Deus está vendo isso tudo e sempre esteve vendo e sempre soube de tudo isso. Nesse pequeno trecho de Daniel, Deus está nos falando do final dos tempos, como ele falou do final dos tempos no final do Salmo 14. Prestem atenção. Deus nos diz, olha, este livro está selado até o final dos tempos. Muitos esquadrinharão esse livro, mas ele vai permanecer selado. O saber vai se multiplicar e finalmente os selos serão abertos. E aí vem este fim que está prescrito pelo profeta Daniel, um dos profetas inspirados por Deus e que falou pela boca do Senhor. Porém, eu queria que vocês olhassem o paralelo desse texto de Daniel com as palavras do próprio Senhor encarnado, que está no sermão profético em Mateus 24, trecho 9 a 13. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus nos disse isso há 1990 anos atrás. Ele estava apontando exatamente, olha, no final dos tempos, vocês, cristãos, meus discípulos, serão atribulados e vos matarão. Vocês serão odiados de todos, desprezados por todos, por minha causa. Porque todos vão me odiar, vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão se levantar em meu nome e vão procurar enganar o povo. Então, nesse tempo, vai se multiplicar a iniquidade, essa mesma iniquidade que nós vimos florescer no começo do século XIX, pela boca de Proudhon, Bakunin, Marx, Engels, Darwin e tantos outros. Obreiros do iníquo que negaram a existência de Deus. E Cristo nos diz, no final dos tempos, a iniquidade vai dominar o mundo. O amor a mim, o amor à palavra de Deus, o amor ao próprio Senhor Criador, se esfriará em quase todos os seres humanos. Alguns perseverarão até o fim. Continuarão me amando, continuarão amando a minha palavra, e estes serão salvos. Essas profecias de Cristo falam exatamente do nosso tempo. Eu leio essas palavras e elas me falam ao coração e eu olho os acontecimentos que estão nos cercando neste exato momento e vejo essas coisas se concretizando debaixo dos nossos olhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse tempo, muitas objeções o mundo faz à veracidade da palavra de Deus. Muitas objeções. Quais são elas? A Bíblia é apenas um livro de fábulas, que é irrelevante para os nossos dias. Não é a palavra de Deus.
como se afirma. Segunda grande objeção, a Bíblia não é inspirada. É um livro escrito por homens como qualquer um de nós e como qualquer outro livro. A terceira grande objeção, os livros da Bíblia não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos, mas por homens que viveram muito tempo depois dos fatos relatados, após séculos de tradição oral. E, portanto, sujeitos àquele fenômeno que a gente conhece de telefone sem fio, deturpação de todos os tipos. Nós temos mais. Não se questiona a Bíblia no seu texto só. As fontes da Bíblia são outros documentos mais antigos, que já existiam no crescente fértil, ou aquele espaço de terra do Oriente Médio, que vai de Tigre, Eufrates até o Nilo. E, claro, passando pela Palestina. E esses documentos que inspiraram a Bíblia, não o Espírito de Deus, mas esses textos mais antigos, refletem a cultura de então. A cultura politeísta, pagã desse tempo. As fontes originais da Bíblia foram alteradas para que se amoldassem convenientemente à teologia monoteística, rabínica, dominante no Israel depois do exílio. Israel voltou para a sua terra, para Jerusalém, para o reino de Judá, no início do século V a.C. E os escritos tradicionais e a própria Bíblia foi amoldada às características mais interessantes para os rabinos. A arqueologia, essa é outra objeção, não confirma a Bíblia. E muitas vezes contraria a Bíblia, seja quanto a datas, quanto a locais e quanto a personagens. Outras objeções. A historicidade da Bíblia e dos seus personagens é duvidosa. Questiona-se a própria historicidade de Cristo, como eu já disse. As versões que temos da Bíblia são relativamente recentes, se comparadas às datas dos fatos que relatam, e foram significativamente alteradas com o passar dos séculos. Escribas e copistas alteraram os textos originais de forma acidental ou mesmo deliberada. Mas continuando, o texto bíblico é eivado de contradições, erros e omissões. São pródigos em encontrar contradições entre textos que foram escritos por ângulos de visão diferentes por homens inspirados por Deus. Outra afirmação contrária às diferentes linhas doutrinárias, traduções e versões acrescentaram discrepâncias importantes ao texto bíblico. A Bíblia não pode ser considerada verdadeira de capa a capa. Não há sequer concordância quanto ao cânon das Escrituras, diferindo esse cânon entre os vários ramos do cristianismo. O cânon católico, o cânon protestante, o cânon ortodoxo, são diferentes. Existe discrepância entre eles. Como crer num documento desse tipo? Outros livros importantes foram excluídos desse cânon bíblico por serem considerados heréticos ou apócrifos. E, finalmente, a Bíblia e a ciência moderna estão em desacordo. E esta, a ciência, desautoriza aquela, a Bíblia. Essas são algumas das grandes objeções que o mundo faz à Bíblia. A Bíblia tem muitos adversários pelo mundo. O mundo incrédulo, os obreiros do iníquo, são seus inimigos naturais. Mas será que os inimigos estão só fora do mundo que cerca a Bíblia?
Ou será que dentro da própria escola da Bíblia, das igrejas, será que aí também não existe desconfiança quanto à veracidade e a veracidade e a relevância da palavra de Deus? Será que não há amigos da Bíblia desconfiados a respeito da Bíblia? Ou seja, será que a teologia bíblica escapou desse cientificismo moderno? Não, meus caros. Infelizmente, nós temos dentro da igreja, dentro dos estudiosos da Bíblia, aqueles que desafiam a veracidade e a relevância das Escrituras. É aquilo que nós chamamos, não tudo, mas de crítica bíblica. O que é crítica? Vem do grego críticos, que significa aquele que está apto para julgar e que julga no sentido decisivo. O crítico, então, tem a última palavra sobre determinado assunto que ele critica. A crítica bíblica, de uma maneira muito sintética, existem mais variações do que essas, mas nessa aula não cabe todos os detalhes sobre crítica. Existe a baixa crítica, que é aquela que faz a crítica textual, a crítica da integridade do texto bíblico. Mas temos a alta crítica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, para que os irmãos possam compreender como isso vicejou dentro da própria igreja, dentro dos próprios seminários, dentro da própria exegese bíblica, e isso aconteceu ao longo de todo esse século XIX cientificista e se estendeu até os dias de hoje. A baixa crítica, ou crítica textual, é aquela ciência que visa restaurar o texto bíblico original a partir das cópias imperfeitas que chegaram até nós. Nós tínhamos textos bíblicos, alguns fragmentos do início dos primeiros séculos depois de Cristo. Mas a maior parte das Bíblias que nós tínhamos até recentemente eram Bíblias já depois da virada do primeiro milênio. Acontece que quando a baixa crítica faz o seu trabalho, e esse trabalho é um trabalho meticuloso, cuidadoso, nenhuma crítica minha à baixa crítica, quando há discrepâncias entre manuscritos sobreviventes, a baixa crítica procura, por meio de abordagem científica, chegar àquilo que era mais provavelmente a expressão exata empregada pelo autor original. Acontece que a baixa crítica foi, entre aspas, turbinada em 1948, com a descoberta dos rolos de Qumran, nas cavernas de Qumran, em que foram encontrados textos bíblicos. A totalidade, quase a totalidade dos livros do Velho Testamento, à exceção do livro de Esther, estavam guardados em vasos de barro nas cavernas de Qumran. Então nós passamos a ter o testemunho de textos muito antigos, anteriores, ou no máximo contemporâneos de Jesus Cristo, e eles foram descobertos e confirmaram, quase que peremptoriamente, que os livros do Velho Testamento tinham chegado a nós na sua integridade. Portanto, a baixa crítica recebeu um reforço vigoroso com a descoberta dos manuscritos de Qumran. A arqueologia também tem testemunhado sobre a Bíblia. A moderna arqueologia tem lançado luz sobre o contexto em que a Bíblia foi escrita. Mais do que isso, apesar de haver opositores, abro aspas, citação do autor, a arqueologia tem oferecido um tremendo auxílio na confirmação, estudo e compreensão da Bíblia.
Afirmação do pastor Rodrigo Silva, que é um pastor adventista e doutor em arqueologia. Um homem muito conhecido. E ele cita também a seguinte informação. Essa vem de Albright, que é conhecido como o príncipe da arqueologia bíblica. Essa afirmação de Albright já tem mais de 100 anos. As informações históricas da Bíblia se mostram tão acuradas que superam em muito as ideias de qualquer moderno estudante de crítica, que tem consistentemente tendido a errar para o lado do autocriticismo. Albright, o príncipe dos arqueólogos bíblicos, está nos alertando para o fato de que a alta crítica tem criado um viés negacionista a respeito da Bíblia em relação aos próprios estudiosos da Bíblia. E a alta crítica? Tem como objetivo fundamental o estudo da autoria, da integridade dos livros bíblicos e a investigação das fontes dos textos originais. Aí não se procura reconstituir o texto, mas procurar ver o que está por trás do texto, as fontes, essa integridade. Isso é a autocrítica. A autocrítica questiona as circunstâncias de composição dos escritos, tais como a data, o local, a autoria, a unidade, o propósito, o estilo literal, bem como a influência que diferentes livros podem ter recebido. Da onde vieram essas influências e que afetaram efetivamente a Bíblia que nós conhecemos hoje. Vamos dar um exemplo, que é um exemplo central no trabalho da alta crítica. Uma afirmação da alta crítica. O Pentateuco não foi obra de Moisés, mas sim um composto de partes históricas escritas por outras e desconhecidas mãos. Essa afirmação parte dos estudos da autocrítica que dizem que os 5 livros de Moisés, na verdade, foram inspirados, formados a partir de 4 documentos. O documento J, o documento E, o documento D e o documento P. O documento J é assim chamado porque nesse trecho do Pentateuco, Deus é chamado pelo nome Yahvé. YWHW, tetagrama, Yahvé ou Jeová. Por isso é o J. Uma parte do Pentateuco é o texto J. Outra parte é o texto E, porque nesse trecho do Pentateuco, Deus não é chamado como Yahvé, e sim como Elohim, que quer dizer Deus. Portanto, a alta crítica diz que a fonte é outra. Depois vem D. A alta crítica, em grande parte, afirma que o livro de Deuteronômio foi escrito no século VII a.C., no tempo de Josias, e não por Moisés 700 anos antes. Por isso, o texto D, que traz grande parte do Deuteronômio para dentro do Pentateuco, ou seja, o livro de Deuteronômio, seria outra fonte. E, finalmente, o texto P, porque tem características fortemente sacerdotais, e o P vem de priestly, do inglês priest, ou seja, sacerdote. Ora, a afirmação da autocrítica é que o texto do Pentateuco, na verdade, não foi escrito por Moisés, e sim é uma compilação desses 4 documentos que foram escritos por outras mãos em outros tempos. O resultado final de 2 séculos da crítica do Pentateuco foi, no fim das contas, negar que as leis, ou que a lei mosaica, e os 5 livros de Moisés sejam primitivos e sequer sejam fato. Ou seja, a autocrítica simplesmente desclassifica o Pentateuco, os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, como livros sem qualquer inspiração divina, porque sequer pertencem à lavra de Moisés. Otto Kaiser, um dos expoentes da alta crítica,
nos diz o seguinte: a narrativa bíblica contida em Gênesis, para nós, não faz mais parte da história. Isso é a afirmação de um estudioso de dentro das fileiras do cristianismo. Outra afirmação: é claro que, se esses registros do Pentateuco não são verdadeiramente históricos, eles não são utilizados no estudo da religião do Israel primitivo. E as leis e os mandamentos não têm força de imposição, são apenas uma sugestão de comportamento. Ou seja, é a negação das bases iniciais das escrituras sagradas. Esse é o produto da alta crítica. Consequências. O grande afastamento da alta crítica em relação ao ponto de vista antigo e à data atribuída a esses documentos, e a reivindicação que eles foram escritos séculos, até 1000 anos depois de Moisés. Portanto, não podem ser recebidos como escritos pelo profeta de Deus, Moisés. É bem aparente essa outra consequência, que negações tão amplamente difundidas da veracidade plena da Bíblia inteira, incluindo o Novo Testamento, estão ligadas intimamente com essa visão da alta crítica, que cresceu tão tremendamente no último século e meio. Nós estamos nos referindo ao século XIX até meados do século XX. Ou seja, essa é a constatação das consequências do trabalho da alta crítica que está dentro da igreja. A questão tornou-se, portanto, em uma escolha entre Cristo e a crítica. Ou você aceita a Cristo, ou você aceita a alta crítica. O efeito da alta crítica, no fim das contas, é negar Cristo ou reduzi-lo a proporções puramente humanas. Laird Harris, no livro fundamental que nós estudamos para essa aula. Mais uma consequência. Não podemos entender a descrença tão generalizada da Bíblia em nossos tempos, sem reconhecer que a alta crítica vinha fazendo o seu trabalho já por 100 anos. E que ela não foi desafiada como uma opinião herética por mais de meio século, nos concílios das nossas assim chamadas denominações principais, dentre elas presbiterianos, batistas, metodistas e assim por diante. Ou seja, os que desafiam a veracidade e a relevância da Bíblia estão dentro das nossas próprias fileiras, e essa alta crítica floresceu durante todo esse período característico do cientificismo do século XIX. Pasmem, irmãos. George Betts fez em 1924 uma pesquisa. Ele enviou questionários para 1.500 pastores e seminaristas. 700 deles responderam à pesquisa. 500 ministros e 200 estudantes dos seminários, estudantes de teologia. A pesquisa tinha 56 perguntas. Vou chamar a atenção para a 15ª questão que foi colocada nesse questionário. Você crê que a Bíblia foi escrita por homens escolhidos e dotados sobrenaturalmente por Deus para esse propósito, e que a eles foi dada a mensagem exata que deveriam escrever? A questão é sobre a inspiração da palavra de Deus. E as respostas que nós tivemos foram exatamente essas. 43% dos pastores, ministros, disseram que não, negaram a inspiração. Quanto aos seminaristas, 91% deles responderam não. Ou seja, os inimigos da veracidade e da relevância da Bíblia foram fortemente influenciados pela alta crítica, que foram fortemente influenciados pelo humanismo
pelo iluminismo, pelo cientificismo do século XIX. Quem nos atesta, afinal, a veracidade e a relevância da Bíblia? A Bíblia toda atesta ser a palavra de Deus. Ela mesma fala isso. Mas é só ela mesma falando de si mesma. Afinal das contas, é um testemunho muito suspeito. Agora eu pergunto para os irmãos que têm experiência no estudo pessoal da Bíblia. Quem estuda com sinceridade a Bíblia, a todo momento, reconhece que o que está escrito ali não pode ter outro autor senão Deus. A Bíblia não é sabedoria humana. E quem a estuda é impactado por essa constatação o tempo todo. É impressionante o estudo da Bíblia. Às vezes o mesmo texto, estudado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mostra facetas novas que vão sendo descobertas e continuam sendo descobertas depois de 3.000 anos de estudo insistente. Só um ser onisciente consegue colocar tanto conhecimento num livro como esse. Quem testemunha da Bíblia é o autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Nenhum outro. Vejam lá. Cristo foi tentado por Satanás no início do seu ministério. No deserto, Cristo respondeu a 3 tentações e disse exatamente o seguinte: está escrito. Está escrito. Ele podia ter dito, eu escrevi. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. É o autor do livro dizendo, está escrito. Outra afirmação no mesmo episódio. Também está escrito. Satanás, você sabe quem eu sou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Finalmente, vai-te, Satanás, porque está escrito, eu escrevi, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Assim, Jesus Cristo testemunhou da Escritura. Ele chancelou. Está escrito. Pouco mais tarde, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Isso está em Lucas 18:17 ou 16:17. Cristo está nos dizendo, a lei é a Escritura. É mais fácil passar o céu, o universo, esta terra que vocês vivem, do que cair sequer um mísero tio da lei, da palavra que eu escrevi. Mas não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando se falava lei e os profetas, estava se falando da Escritura. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5:17-18. Tudo está por se cumprir. Maranata, vem, Senhor Jesus, e faz cumprir a tua palavra. E Lucas 24:27. Jesus ressurreto, no seu corpo glorificado e irreconhecível, caminhava com os discípulos para Emaús e arrazoava, começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus é o aval. Ele aceitou a inspiração e a autoridade da Bíblia. Aceitou porque ele se submetia a ela, mas informava da autoridade da Bíblia como se autor ele fosse. E ele era. Também Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo 3, 16, 17. E também Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro 1, 21. Meus caros, é relevante a Escritura? É verdadeira a Escritura? Se a Bíblia fosse meramente um livro clássico, já seria um livro muito interessante, como a Ilíada, como a Odisseia, como a Eneida, como os escritos de Aristóteles, como os escritos de Sócrates, Platão. Mas não haveria explicação para o poder que esta Escritura exerce sobre o coração do homem. A Bíblia, quando lida com sinceridade, mexe com o coração do homem. Nenhum outro livro tem esse condão. O fato é que a Bíblia vem tendo a sua influência no mundo e no coração dos homens, nos lugares em que foi recebida como nada menos do que o livro de Deus, uma revelação de vida, de luz e de imortalidade. Suas histórias, os registros bíblicos, são os registros da intervenção divina real na história. Os personagens bíblicos são homens a quem e por intermédio de quem Deus falou. E o centro do livro sagrado da palavra de Deus é nada menos do que o Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deixo para os irmãos a bibliografia utilizada para os estudos, para aqueles que queiram se aprofundar no conhecimento do conteúdo dessa aula. Agradeço-te, Senhor, porque um dia, Senhor, os meus olhos caíram sobre aquelas letras. Desde menino, eu gostava muito de ler, Senhor. Mas havia um livro que me chamava especialmente a atenção. Algo me dizia que ali dentro daquele livro existia algo sublimemente importante que eu tinha que conhecer. Eu levei muito tempo para que pudesse finalmente ler a Bíblia. Mas afinal os meus olhos caíram sobre a palavra de Deus. E esse livro falou ao meu coração. E eu pude sentir pessoalmente o efeito do que esse livro, o livro da verdade, o livro único em sua relevância sobre a história da humanidade, tem sobre os corações dos homens. Eu tenho essa própria experiência pessoal. E sei que muitos irmãos o têm, pelo que eu agradeço. Agradeço por ter recebido da tua mão, Jesus, meu Salvador, esse livro inspirado por teu Pai. Tudo te agradeço e te peço, em teu próprio nome, Jesus, meu Salvador. Amém. Vão em paz, querido, tenha uma boa tarde, um bom domingo e que estejamos juntos novamente cultuando ao nosso Senhor hoje à noite, no culto das 19 horas. Grande abraço a todos.